A Globo News teve acesso à íntegra da delação premiada do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Vamos falar com a Renata Lopretti. Renata, essa delação levou para a cadeia 5 conselheiros do TCE essa semana na Operação Quinto do Ouro. Isso, acabou com o quórum do Tribunal de Contas, Doni. E em meio a tantas revelações sobre esse caso, qual é a questão aqui? A questão é que a delação do Jonas Lopes leva para o centro das denúncias o governador do estado, Luiz Fernando Pezão. O ex-presidente do Tribunal de Contas do Rio, Jonas Lopes, disse em delação que discutiu o repasse de propina aos conselheiros numa reunião na casa de Luiz Fernando Pezão. Esse encontro teria acontecido em 2013, na Zona Sul do Rio, quando Jonas era presidente do TCE e Pezão vice-governador. Segundo o documento, Pezão acompanhou toda a reunião e dela participou ativamente, inclusive intervindo para acalmar as discussões iniciais e que toda a discussão sobre as vantagens indevidas pagas ao TCE foi feita às claras na presença de Pezão. Em 2015, quando Pezão já havia assumido o cargo de governador, Jonas Lopes voltou a se reunir com ele, dessa vez no Palácio Guanabara, sede do governo estadual. Segundo o documento, Jonas Lopes indagou quem falaria ao governo junto ao TCE. Pezão respondeu que seria Afonso Henrique Monerá Alves da Cruz, secretário de governo. Ainda segundo a delação, com a expressão falaria ao governo junto ao TCE, tanto o colaborador quanto o governador entendiam ser uma referência aos acertos com os integrantes do Tribunal de Contas. 5 dos 7 conselheiros do TCE foram presos na Operação Quinto do Ouro na última quarta-feira. Domingos Inácio Brazão, Marco Antônio de Alencar, José Nolasco, José Gomes Graciosa e Aloísio Neves Guedes, atual presidente do Tribunal de Contas. A revista Época revelou outros trechos do documento. A delação de Jonas Lopes também afirma que os 5 conselheiros do TCE receberam ao menos R$ 1.200.000 em propina. O presidente da Alerj, Jorge Pisciani, que foi alvo de condução coercitiva na operação, é apontado pelo delator como organizador dos pagamentos de propina. Já o atual secretário de Estado do governo Pezão, Afonso Monerá, é acusado de ter atuado para favorecer os envolvidos. O delator Jonas Lopes afirma que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está preso em Bangu, também teria participação nesse caso. Na delação, Jonas Lopes Júnior relatou 3 esquemas de corrupção que geraram propina para ele e mais outros 5 conselheiros do Tribunal de Contas. Um dos esquemas era o desvio de 15% dos valores liberados pelo Fundo de Modernização do TCE para pagamento de despesas de alimentação de detentos aqui no Rio. O segundo esquema apontado pelo delator foi o favorecimento a empresas de transporte em casos fiscalizados pelo TCE, o que teria atendido aos interesses da FETranspor, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio. Neste caso, o esquema teria rendido a cada um dos conselheiros R$ 60.000 de propina por mês apenas em 2015. O terceiro esquema foi o recebimento de 1% de propina sobre os valores dos contratos acima de 5 milhões firmados pela Secretaria de Obras do Rio. De acordo com o delator, a propina sobre o valor das obras começou a ser cobrada durante a presidência do conselheiro José Maurício Nolasco, entre 2007 e 2010, e que continuou durante a presidência de Jonas Lopes. 4 dos 5 conselheiros presos estão no complexo prisional de Bangu. Já o atual presidente, Aloísio Neves, está em prisão domiciliar por problemas de saúde. O delator Jonas Lopes e o filho dele, que também fez acordo de delação premiada, estão fora do país com autorização da Justiça. Em nota, a assessoria de imprensa do governo do Rio disse que Luiz Fernando Pezão desconhece o teor dessas investigações e que não vai comentar afirmações vazadas para a imprensa. O secretário Afonso Monerá foi na mesma linha. Disse que desconhece o teor das apurações e que não vai comentar trechos exibidos na reportagem. O presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, disse que a delação de Jonas Lopes não o menciona como recebedor de vantagem indevida. A nossa produção está tentando contato com os outros citados.